Mensagem do dia 5 de março de 2023. Saudamos a todos na frequência do amor e da luz. No momento em que despertamos para o dia que se inicia, ao ficarmos alguns instantes quietos, deitados na cama, ainda de olhos fechados, podemos recolher na memória os sonhos que tivemos durante a noite, para que possamos retirar destes as informações que nos ajudarão a compreender alguns processos que ocorrem conosco na vida cotidiana. Os sonhos são os veículos transportadores de informações que estão em nosso inconsciente e que, devido à expansão da mente que ocorre durante o sono físico, chegam até a nossa consciência por meio de um enredo repleto de simbologia e significados. Assim sendo, logo nos primeiros instantes do nosso processo de despertar matinal, à medida que vamos tomando consciência de que estamos voltando do estágio de expansão da mente, ao ficarmos quietos e permanecermos alguns instantes com os olhos fechados, temos melhor condição de fazer a colheita das experiências que nos foram apresentadas por meio da simbologia dos sonhos. Os sonhos que apresentam situações desagradáveis ou que nos revelam aspectos sombrios de uma situação desafiadora pela qual estamos passando na dimensão física, são alertas que recebemos para colocarmos um pouco mais de atenção sobre os pontos que não estavam sendo observados, o que não necessariamente significa um presságio sobre o futuro, mas é um alerta de observação, de consideração que recebemos do nosso inconsciente. Funciona como se o nosso eu mais profundo e mais sábio nos dissesse: gostaria muito que você olhasse para este aspecto específico de sua vida, para esta situação que está ocorrendo aqui em paralelo, sem que você perceba. Então sonhamos com algo que representa esta situação e conseguimos fazer alguma correspondência entre o símbolo que apareceu e a realidade que se apresenta. O símbolo geralmente é trazido do imaginário coletivo ou do significado particular que a ele atribuímos. Por exemplo, se no contexto do enredo de um sonho consta uma cena na qual estamos enfrentando uma situação de dificuldade de relacionamento com determinada pessoa e de repente surge uma cobra enorme no meio da história, isso nos chama a atenção. E ao buscarmos o sentido daquela cobra no meio da relação, podemos relacionar a traição, porque este é um símbolo do imaginário coletivo e faz sentido dentro do contexto da história real pela qual estamos passando. O outro modo é quando surge no sonho um símbolo que traz consigo um valor emocional pessoal. Por exemplo, a pessoa sonha que estava conversando com alguém que ela não sabe identificar quem era. Todavia estava em um lugar muito tranquilo, como um parque, repleto de belas rosas. Este alguém desconhecido conversava sobre coisas importantes que estavam acontecendo na vida da pessoa, só que ao acordar, ela não lembra do conteúdo da conversa.
mas lembra-se perfeitamente das rosas e do quanto a sua avó, já desencarnada, gostava de rosas. Então ela se lembra da avó e volta ao período de sua infância, na qual se sentia profundamente acolhida na casa dela. A pessoa rememora o jeito paciente com o qual a avó lidava com a vida, e essa lembrança traz para ela uma direção, para que ela busque se acalmar diante das situações que vive, que tenha confiança na vida, assim como no amor que sempre esteve presente em seu viver. Observamos neste exemplo que as rosas conduziram a pessoa até a avó, e a lembrança da avó lhe trouxe as diretrizes que precisava para fazer a travessia do momento pelo qual estava passando. Foi um símbolo particular que abriu as portas para que o seu eu mais profundo pudesse trazer tanto o consolo quanto a diretriz para o futuro. Assim como no primeiro exemplo, foi utilizado um símbolo do inconsciente coletivo, a cobra, para trazer o alerta sobre os bastidores espirituais de uma situação que estava acontecendo no plano físico. Ao acordar e recolher as imagens que foram registradas em nossa mente, sabemos que ali estão fragmentos de experiências que tivemos no plano espiritual, enquanto dormíamos, e que a nossa mente buscou registrar a essência da experiência da melhor forma possível. Quando nos deparamos em sonho com situações que nos trazem medo e desconfiança, estas são boas oportunidades para identificar que trazemos o medo e a desconfiança relativos a estas temáticas específicas e que, portanto, precisamos tratar de modo a nos desapegar de um velho padrão de conduta que nos deixa pequenados. Vamos utilizar aqui o exemplo da pessoa que sonha que está em perigo, pois está sendo perseguida por determinada situação que vez por outra aparece em seus sonhos. Ou a pessoa que sonha constantemente que está sendo traída por outra pessoa de sua relação. Em situações de sonhos repetitivos como estes dois exemplos, temos o nosso inconsciente nos alertando sobre situações diante das quais precisamos nos libertar. São situações que trazem o medo, como no primeiro exemplo, e a desconfiança, como no segundo exemplo, e desta forma nos mantém constrangidos emocionalmente em um sistema de dor e sofrimento. Para nos libertarmos deste constrangimento, é importante acreditarmos, primeiramente, que temos condições de superar as adversidades que eles representam. Ou seja, é fundamental que façamos contato com a nossa coragem, a nossa força existencial, assim como busquemos encontrar a sabedoria de vida que se encontra em nosso interior. Pois, em verdade, somos seres imortais com longa bagagem existencial, pois já vivenciamos muita coisa antes de alcançarmos este ponto de nossa jornada evolutiva. Algumas experiências do passado foram dolorosas e traumáticas, o que se reflete em posturas atuais de medo, desconfiança e rejeição que apresentamos no contexto da existência atual, sem que conheçamos a sua causa, uma vez que elas não se encontram radicadas nesta existência. Desse modo, os sonhos também atuam como portais de limpeza,
por onde afloram os sentimentos de dor e de angústia que marcaram o nosso corpo emocional ao longo das jornadas existenciais que realizamos. Agora, estamos passando por um período de depuração do nosso campo emocional e de limpeza do nosso campo energético, de maneira a nos libertarmos das memórias de dor que marcaram a nossa história e nos focarmos apenas no agora e nas boas realizações que podemos manifestar em nome do amor. Dessa forma, ao percebermos a presença de sonhos que nos remetam ao sentimento de medo, desconfiança e insatisfação para com a vida, podemos nos lembrar do processo de depuração e visualizar que os sonhos nos revelam aquilo que agora desejamos deixar para trás, abrir mão e soltar, como as folhas que o vento leva. Não devemos reforçar o sentimento que o sonho nos trouxe, mas simplesmente olhar para ele e dizer: medo, desconfiança, eu vejo vocês. Reconheço o papel que desempenharam em minha vida, mas agora escolho caminhar com o amor. Então, buscamos o amor que reside em nós e perguntamos: Divino amor, o que você me revela sobre essa situação? Como posso me desvencilhar desta ilusão que me traz sofrimento? Em seguida, é só agradecer e confiar, pois o amor irá atuar de maneira diversa, muitas delas completamente incompreensíveis para a mente racional. E assim seguimos a nossa estrada, gratos pela experiência de limpeza dos campos que o sonho nos possibilitou. Gratos ao divino amor que nos acompanha em tudo que experienciamos nesta existência. Gratos pelas instruções e alertas que recebemos do nosso eu divino. Fiquem em paz, amados, na paz que se manifesta na consciência desperta dos seres que se permitem receber a luz do entendimento e a presença do amor de Deus. Somos irmãos.